Eu converso agora com Lula. Quem é Lula? É o Luiz Inácio Silva da Rocha. Não é o presidente, mas tem o mesmo apelido e quase o mesmo nome, não é isso? Ele é do Conselho Estadual de Direitos Humanos e coordenador do Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo. Lula, nós vamos falar sobre o Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo realizará a terceira marcha estadual contra o extermínio da juventude negra no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. Bom dia, Luiz Inácio Silva da Rocha, Lula. Bom dia, Leite, é um prazer retornar aqui ao programa. Prazer, e bom dia, telespectadores. Fazia tempo já, né, Lula? Fazia um tempo já, acho que desde o ano passado. Lula, vamos falar sobre essa marcha estadual contra o extermínio da juventude negra. O que vocês chamam de extermínio da juventude negra, hein? Então, Leite, desde 2008, maio de 2008, a gente lançou uma campanha no Espírito Santo que pretende denunciar o que a gente chama de extermínio da juventude negra. O que seria isso? A gente considera que as altas taxas de homicídio que recai sobre a juventude negra no Espírito Santo e também no Brasil, juntamente com um histórico e um processo de negação de direitos fundamentais desse segmento, é um fenômeno que deve ser encarado de forma global. A gente não deve pensar que esses extermínios que acontecem, essas mortes que acontecem cotidianamente, juntamente com essa negação de direitos fundamentais, direito à educação, enfim, diversos direitos sociais, seja algo espontâneo, mas sim algo que infelizmente vem se manifestando na vida desse segmento e que merece, né, uma mobilização da sociedade para refletir sobre isso. Você acha que matam mais jovens negros do que jovens brancos, Lula? Não é só uma questão de achar, já há dados de diversos institutos de pesquisa e da própria Secretaria de Segurança Pública que aproximadamente 80% dos jovens que morrem hoje no Espírito Santo são negros. 80%. Então, 80% daí dos jovens... Negros, você fala assim, mulatos... São pretos e pardos, né, certo, de acordo com a definição do próprio IBGE. Perfeito. Agora, Lula, tem alguma explicação disso aí? Então, a gente considera, né, que esse extermínio é fruto de todo um histórico de negação de direitos, né? No Brasil, a gente tem mais de 500 anos aí, tivemos um processo de escravidão muito acentuado. O Brasil foi um dos últimos países a abolir, né, a escravidão, e no processo de abolição a gente viu que não teve nenhum processo de reparação de direitos, de afirmação de direitos desses segmentos que há pouco tempo eram escravizados e foram jogados aí nas favelas, foram jogados aí nas comunidades populares, sem que esses direitos básicos fossem garantidos. Somado a isso, a gente tem processos recentes aí de segregação. O próprio Espírito Santo viveu um processo de urbanização também bastante acentuado e desorganizado, que contribuiu bastante, né, para a questão da violência, da criminalidade no Espírito Santo. Então, a gente considera que esses fatores que levam os jovens negros a serem vítimas preferenciais desse extermínio, dessas mortes, tem todo aí um fator histórico que merece uma atenção e que merece agora medidas que possam reverter esse quadro. Você acha que existe alguma discriminação contra o jovem negro ou contra o negro? Isso, sem dúvida. A gente faz um trabalho nas escolas e aí sempre quando a gente chega na sala de aula e pergunta se existe racismo, é quase unânime os jovens que estão ali afirmando que já foram vítima de algum preconceito, que já foram vítima de alguma discriminação. E nós também, que somos militantes, percebemos essas discriminações, esses preconceitos cotidianamente na nossa sociedade. Quando a gente trata sobre do tema racismo, do tema desconforto social por causa da cor, da pele e tal, eu fico imaginando como é que nós podemos explicar que qualquer branco gostaria de tirar uma foto abraçado ao Pelé. Qualquer branco gostaria de tirar uma foto abraçado ao Michael Jordan.
qualquer branco gostaria de estar abraçado ou participar de uma festa, ou beber no mesmo copo, ou comer no mesmo prato que Barack Obama. Então, como é que nós podemos explicar isso aí e falarmos em racismo? Existe uma explicação? Primeiro que esses casos aí, infelizmente, são exceções, né, de pessoas negros hoje que ocupam, que já ocuparam cargos de prestígio na sociedade. Porque talvez esse mesmo branco que tivesse esses desejos de estar com essas pessoas, enfim, de conviver com essas pessoas, é o mesmo que quando entra no ônibus e tem uma vaga disponível para sentar ao lado de um negro, ou até mesmo num avião, criam diversas reticências para não sentar naquele lugar. Então, aquela mesma pessoa não negra, digamos assim, que às vezes gostaria de estar ao lado do Pelé, quando entra no ônibus, quando entra no avião, faz 1000 reticências para não sentar ao lado de um negro. E, enfim, isso é um processo histórico, e mesmo esses negros que ocuparam cargos e funções relevantes na sociedade, digamos assim, já foram vítimas de racismo. A gente tem diversos relatos aí de negros que, independente do cargo ou da condição social dele, também sofre o racismo cotidianamente na nossa sociedade. Será que não é, por exemplo, uma forma, e as pessoas chamam de discriminação, Lula? Eu sou branco, então você é negro, você é pardo, né? Sim, a gente fala assim, por exemplo, se você não é igual a mim, então você é diferente. Sim. Se eu quero te ofender, eu te ofendo na diferença. Na igualdade, não. Sim. Se você é igual a mim, como é que eu vou te ofender? Eu estaria ofendendo a mim mesmo. Então, sim, se você faz uma graça, eu falo assim, seu preto, vai. Eu estou falando da diferença. Ou você pode falar assim, seu branquelo. Eu já vi isso aí. Isso também não seria discriminação, não? Então, tem a diferença de discriminação, preconceito e racismo. A gente faz a denúncia do racismo porque a gente entende que o racismo é uma ideologia que faz com que negros ainda tenham condições inferiores às dos brancos. Né? Já melhorou hoje? As condições do branco. Podemos dizer que estamos caminhando já em caminhos que deixam a condição da gente afirmar que melhorou sim. A gente melhorou. Melhorou sim. Agora há muito o que Pelo fazer, menos isso, né? Claro. Há muito o que fazer em relação a garantir direitos fundamentais, direitos humanos ao povo negro no Brasil. Você acha que isso acaba algum dia ou isso aí sempre vão ficar sequelas, hein, Lula? Então, voltando à questão da discriminação, do racismo e da questão da diferença, ninguém, ao afirmar sua identidade racial, está querendo acabar com a diferença ou que todos sejam da mesma forma. Mas o que se quer aí é respeito e que as pessoas não sofram discriminação, não sejam alijados de usufruir determinados bens, de chegar a determinadas posições sociais pela cor da sua pele. Então não queremos que as diferenças não sejam exaltadas, mas queremos que a cor da pele não seja fato preponderante para que a gente não possa usufruir de uma sociedade que, enfim, mais justa, mais igualitária. Com certeza. Agora, as pessoas tinham que entender, não é isso? Algumas pequenas coisas, e isso, Lula, acabaria com esse chamado preconceito, não é isso? Ou com essa diferença. Por quê? O negro é originário da África. Sim. Talvez por questões climáticas, não é isso? O ariano, o branquelo mesmo, ele é originário da Europa setentrional ali, aonde pelo clima também ele é branquinho, não é isso mesmo? O olhinho puxado é o asiático, não é isso? E o olhinho puxado, cabelo escorrido, um pouquinho mais queimado de sol, seria o índio da América Central, da América Latina, vai. Então, é uma questão de região só
e que depois foram se fundindo, não é isso? Sim. O japonês veio para cá o negro, nós fomos para lá, há uma mistura. Agora, que todos têm dentro das veias o mesmo sangue, não é, Lula? Sim, com isso certeza. existe, né? Com certeza. Infelizmente isso foi utilizado, né, para inferiorizar determinadas raças. Com certeza. E aí hoje a gente convive com isso, infelizmente, mas estamos aí para enfrentar. Bem, eu sinto isso aí na rua, onde quer que eu vá, que melhorou. Graças a Deus essa coisa tem melhorado. Hoje nós vemos aí a juventude, viu, Lula, se misturando na Praia do Canto, nos barzinhos da vida aí, sim, nas festas e tal. E sempre vai ter aquele cretino idiota que vai fazer a discriminação, né? Sim. Mas isso um dia acaba, isso um dia vai ficar no passado. Claro, é o nosso desejo, e a luta do Fórum de Juventude Negra vai nesse sentido, né, de garantir que essas situações jamais não aconteçam, né? Com certeza, mas a luta do Lula, né, é uma luta, não é inglória não, é uma luta difícil, mas essa luta é uma luta fantástica e com certeza, né, vai ter um final feliz, absolutamente, podem acreditar. Bem...